Fala pessoal! Imagina que você encontra um emprego, mas para se manter empregado, você precisa ser perfeito, ou terão consequências. Pois este é o filme A Secretária de 2002, e eu sou a F, o ex-tapeado. Então vem comigo e vamos pra história. Essa jovem se chama Lee, e ela é um pouco diferente das pessoas, pois ela tem algumas manias estranhas, e enquanto sua irmã está se casando e construindo coisas, ela ainda está pensando no que fazer da vida. E como era muita pressão pensar no futuro, ela pega alguns objetos suspeitos e começa a se cortar. E durante a noite, ela escuta seus pais brigando e como era muito ruim, ela pega uma chaleira quente e encosta na perna, porque aquela dor era melhor. E Lee está fazendo um curso de datilografia e ela era muito boa, pois com certeza ela tinha algum transtorno diferenciado. E chegando em casa, sua mãe tranca todas as gavetas que poderiam ter algum objeto cortante, porque sempre que ela fica nervosa, gosta de se punir. E para não fazer isso, ela tenta jogar seus objetos de corte fora, mas sua mente não deixa. E ela decide procurar um emprego para ocupar a mente. Lee vai até um escritório de advocacia, e este dia estava muito chuvoso, e assim que entra percebe que tem algo de errado, pois tudo estava bagunçado e a última secretária sai desesperada. E ela entra na sala do advogado, e ele é o Mr. Grey, e como entrevista, ele pergunta com quem ela morava e se poderia vir todos os dias, e pergunta se ela sabe atender o telefone, e como ela sabia isso tudo e ainda tinha curso de datilografia com as melhores pontuações, então ela é contratada. E mal sabe ela que aqui no Brasil, para você conseguir emprego de telemarketing, é preciso faculdade e falar o segundo idioma para ganhar um salário mínimo. Ele faz alguns testes pedindo para ela pegar um chá, e ela precisa procurar na bagunça, mas consegue. E Mr. Grey diz que o trabalho ali não era fácil, porque ele era muito exigente, mas como ela queria, então ela aceita. E saindo, sua mãe estava esperando do lado de fora na chuva, e agora sim sua vida começaria a evoluir. E em casa, ela começa a treinar como atenderia os telefonemas. No dia seguinte, ela chega toda feliz com seu primeiro dia. Está indo tudo muito bem e ela começa a observar o que acontecia no local. E Mr. Grey gostava de cuidar das suas orquídeas azuis e ele pede para ela pegar um documento que ele sem querer jogou no lixo. E ela pula na caçamba, mostrando que estava disposta a tudo. E quando ela sai, percebe que sua mãe estava no estacionamento dentro do carro, esperando seu horário de saída. E Mr. Grey começa a pedir várias coisas, desde café até colocar ratoeira. E ele percebe que ela tinha alguns curativos na perna, como se tivesse se machucado. E do lado de fora, aparece uma loira diferenciada que estava atrás do Mr. Grey. E pela sua cara, com certeza não era algo bom, pois ela estava com muita raiva e começa a fazer um escândalo. Mas como ele não estava disponível, ela deixa um recado pisando no seu casaco que estava na recepção. E aquilo era muita pressão para Lee, então ela pega seus objetos cortantes e começa a se preparar. Mas Mr. Grey aparece na hora e ela começa a guardar com medo, até porque seria difícil de explicar. E na ida para casa, sua mãe marcou um encontro com o filho do vizinho, o Peter, um cara de 30 anos que morava com os pais e gostava de jogar videogame. E o que antigamente era estranho, hoje é normal. E no primeiro encontro, eles estão em uma lanchonete que ficava dentro de uma lavanderia. E como não tem assunto, ele pergunta se ela respirava oxigênio e bebia água. E se ela fizesse isso, é porque eram almas gêmeas. E ela acredita. E por acaso, naquela noite, Mr. Grey passa na lavanderia para levar seu terno e vê aquela cena e os dois eram muito esquisitos. No dia seguinte, as coisas ficam diferentes, pois Mr. Grey aparece e começa a gritar falando que ela estava fazendo tudo errado e manda ela refazer uma carta que estava com uma palavra errada e diz que não gostava do barulho do seu nariz, nem da sua roupa e nem cabelo, e precisava mudar. E ela acha que aquilo era apenas uma crítica construtiva e para terminar a noite, ela vai conhecer os pais do Peter e ele fica olhando para ela parecendo um psicopata. E agora, Lee estava preparada e fez todas as mudanças que ele pediu, mas aquilo não era de verdade, porque ele estava fazendo para provocar e testar até onde ela chegaria pelo trabalho, e a chama para fazer um teste porque ela precisava se comportar como uma secretária executiva e estava muito tímida. E ele diz
diz que já que agora eram amigos íntimos, pergunta por que ela estava se cortando. E ela diz que era uma forma de lidar com a dor externa, então ela fazia isso para ver a cicatriz se formar. E Mr. Grey diz que agora ela é adulta e deveria ir para casa sozinha. Então ela manda sua mãe ir para casa e pela primeira vez ela anda pela cidade sozinha. Os dias vão se passando e Mr. Grey continua sendo muito exigente, e um certo dia ele a chama porque ela digitou errado uma carta muito importante e manda ela colocar a mão na mesa e diz que depois desse dia ela nunca se esqueceria, e começa a dar vários tapas na bunda seca dela, e ao invés dela ficar assustada, ela sente que aquilo foi a melhor sensação da sua vida e decide jogar seus itens cortantes fora porque agora ela tinha algo melhor. Que porra é essa, marreco? E agora sua vida mudou, e ela só consegue pensar nas humilhações que ela sentia diariamente, e sabe que se errar seria punida, e não para de pensar no Mr. Grey. Então, para as coisas ficarem melhores, ela começa a errar de propósito para dar uma animada do dia, e ele começa a perceber. Um certo dia, Lee recebe uma mensagem do seu pai que estava no hospital, e sua família corre para ver, pois depois de tantas brigas, eles se separaram, e como Lee estava muito triste, ela vai na casa do Mr. Grey, mas ele não entende nada, porque já estava tarde da noite. E ela diz que só veio conferir se ele precisava de ajuda. E agora mesmo que ele percebe que passou dos limites e precisava resolver aquela situação que estava fora do controle. O problema é que agora Lee estava fazendo de tudo para chamar sua atenção e começa a fazer tudo errado, envia uma carta com uma minhoca dentro, mas ele consegue se manter calmo. E em casa Lee não consegue mais parar de pensar nele, e Peter percebe que tem algo de errado, e ela quer uns tapas na bunda seca, mas ele não gosta dessas coisas, e como não tinha nada para fazer, eles partem pro bem bolado, e Peter dura 3 segundos, mostrando que era uma máquina. Mr. Grey tentou se segurar por alguns dias, mas ela já passou dos limites, então ele a chama e a manda colocar a mão na mesa, e agora ela fica animada, esperando algo acontecer, mas ele descabela o palhaço sem tocar nela, e ela fica desapontada, e para piorar, Peter aparece do lado de fora perguntando se ela queria almoçar junto, e como ela não teve o que queria, então ela vai no banheiro com uma carta que ela digitou errado e começa a pensar nele. E galera, essa ali precisa de muita terapia. No dia seguinte, Mr. Grey começa a quebrar tudo para acabar com aquela palhaçada, e se as pessoas descobrissem, seria pior ainda. Então ele queima todas as provas e Lee chega toda feliz em mais um dia, mas ele diz que tudo terminaria por ali porque foi um erro, e diz que ela estava demitida, e ela começa a ficar nervosa porque não sabe o que fazer, pois sua vida mudou por completo depois que o conheceu, e para não perder aquela sensação, ela tenta sair com alguns caras que gostava de bater, mas não era a mesma coisa, e nesse mesmo tempo ela estava marcando o casamento com Peter. Quando ela está provando o vestido com a mãe do Peter, ela tem um lapso de maluquice e sai correndo atrás do Mr. Grey e mostra que se ele não fizer nada, ela se casaria e ele perderia a oportunidade, mas ele faz cara de planta e diz que não liga. Então ela diz que ficaria com a mão na mesa dele até ele voltar para ela, mas ele apaga a luz e vai embora. E se antes estava estranho, agora conseguiu ficar pior, porque ela estava disposta a ficar o tempo que precisasse e Peter aparece perguntando o que estava acontecendo, e ela diz que não queria ficar com ele e os dois começam a brigar, mas ela volta para a mesa e os dias começam a passar e ela não tira a mão, e seus familiares começam a aparecer para fazer uma visita e trazer comida, mas ela não aceita e ela faz tudo o que precisava ali sem tirar a mão. Depois de 3 dias sem sair dali, ela começa a desmaiar de fome, e toda a imprensa estava no lugar, e Mr. Grey decide aparecer e leva algo para ela beber, e ele a leva para uma sala na parte de cima, porque ela provou que estava disposta a tudo por ele, e ele nunca encontrou alguém com tanta motivação, então os dois decidem ficar juntos, e sinto pena das calangas que aparecerem no caminho dele. Se ela faz isso por ele, imagina o que ela faria com elas. E galera, esse foi o filme A Secretária, e aprendemos nesse filme que ele fala do Brasil, porque quanto mais apanhamos e mais humilhação vivemos, mais corremos atrás. Então deixa um like e se inscreve para a humilhação não correr atrás de você. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!
walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk